De hoje, tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria. Então, seja revisão de aposentadoria, aposentadoria rural, enfim. Se você tiver alguma pergunta e alguma dúvida, não fique com ela. Manda para cá no nosso WhatsApp, que é o 991 22 2899, tá aparecendo na sua tela também, que a advogada Carla Sanches já vai responder aqui pra gente. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda ao Vitrine mais uma vez. Boa tarde, Amanda. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Isso aí, então vamos lá. Começando com a nossa primeira pergunta de hoje. Faço 59 anos neste mês e contribuo já há 26 anos. Quando que já posso dar a entrada na minha aposentadoria? É uma mulher que mandou essa pergunta. Nesse caso, ela tem que ter pelo menos, se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, Amanda, ela tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição. Ela ainda não tem. E por idade, ela tem que ter pelo menos 62. Então, ela também não tem. Então, é bem provável que ela vai se aposentar aí somente quando for os 62 anos de idade. A não ser que, além desses 22 anos de contribuição que ela disse, ela tem aí um tempo rural, que dá para juntar. Então, juntando, ela teria aí os seus 30 anos. Então, é interessante, né, procurar um profissional, porque pode ser que já esteja na hora. Perfeito. Nossa próxima pergunta. Quem trabalha com insalubridade se aposenta mais cedo? É uma ótima pergunta, Amanda. Até 2019, a resposta é sim, né? Depois da reforma em 2019, né, quem recebe insalubridade ou que vem aquele PPP, né, que indica que essa pessoa está exposta a algum agente insalubre, infelizmente não há mais essa possibilidade. Embora há um julgado lá esperando no STF para ver se vai mudar ou não esse ponto na reforma. Porém, se você até 2019 trabalhou aí, é dentista, médico, né, da área da saúde, enfermagem, um soldador, um mecânico, então, sim, é possível aumentar o seu tempo de contribuição. E, consequentemente, você vai se aposentar um pouquinho mais cedo. Certo. Sou o Jorge, de Campo Mourão, tenho 62 anos de idade e 20 de contribuição. Eu já tenho direito à aposentadoria? Por idade, não tem, porque o homem precisa ter 65 anos, né? Mas ele já tem o suficiente de tempo, né? Que seria um mínimo de 15, ele tem 22. E se fosse uma aposentadoria por tempo de contribuição, no caso do homem tem que ter 35 anos de contribuição e ele só tem 22. Porém, é mais um daqueles casos. Caso ele tenha um rural para somar esses 22 anos e chegar aos 35, então ele tem direito sim. Perfeito. Trabalho com entregas e durmo no baú do caminhão que fica do lado químico às vezes. Isso dá diferença na hora de pedir aposentadoria? Nesse caso, é uma exposição que a gente fala, né, de agente insalubre intermitente, porque ele só está ao lado ali daquele agente químico, né? Então, o que é importante para a pessoa que talvez esteja achando que está exposta a alguma insalubridade, ela precisa pedir junto à empresa um documento chamado PPP. Esse PPP é um perfil, né, que ele vai indicar se essa pessoa está exposta a alguma insalubridade ou não. Porém, pelo que ele está descrevendo ali, né, Amanda, ele não está exposto diretamente, né, ele está dormindo ali ao lado. Então, precisa ver até que ponto essa exposição, de fato, está causando algum problema para ele. Certo, temos mais um homem aqui. Agora é o José. A profissão dele é motorista de ônibus de rodoviária. Ele está encostado já há 11 anos com uma doença na coluna e também no joelho. Ele quer saber se é normal ficar tanto tempo assim recebendo auxílio-doença, se ele está correndo algum risco. É uma ótima pergunta, porque o ideal não é, Amanda, as pessoas ficarem tantos anos em auxílio-doença. O ideal é, né, se a gente pensar que ele já está há mais de 10 anos no auxílio-doença, me parece muito claro que esse seja o caso de um senhor que tem que ser aposentado por invalidez, né? Porém, o INSS não faz isso. Ele fica passando reiteradamente por perícias e acaba ganhando um auxílio-doença. Mas, se ele continuar levando a documentação certinha, né, a gente sempre fala, toda vez que for a uma perícia, junta os documentos e continua, infelizmente, fazendo essa perícia. Por quê? Não é viável a pessoa recebendo auxílio-doença, talvez entrar na justiça para converter para uma aposentadoria. Corre o risco de ser cortado até aquilo que ela já está recebendo. Mas junte a documentação certinha, sempre vá até a perícia. Mas realmente, assim, não é a prática. Pessoa mais de 10 anos no auxílio-doença, me parece muito claro que seja o caso de uma aposentadoria mesmo. Certo. Recebo pensão e gostaria de começar a contribuir com a INSS. Qual que é o melhor tipo de contribuição? Aí é uma dúvida muito específica, né, Amanda? Porque, assim, nem sempre o que é bom para um é bom para o outro. Então, esse é um caso clássico que a gente sempre orienta essa pessoa é ir até, né, um profissional, fazer uma simulação para ver também o que se encaixa no próprio bolso da pessoa, né? Hoje em dia, a gente tem recolhimentos de 5%, 11%, 20%. Então, depende muito do que a pessoa está aí nesse prognóstico para o futuro. Então, a simulação, o planejamento previdenciário, ele é muito importante. Então, antes de começar a recolher,
procure um advogado, né, um especialista na área que ele vai te ajudar e fazer a sua melhor forma de recolhimento. Certo. Tenho 33 anos de contribuição e 50 de idade. Trabalho como PCD. Falta muito tempo para aposentar? Olha, essa é uma pergunta legal, porque se ele é PCD, né, a pessoa, então, ela tem uma deficiência. E com 33 anos de idade, já começa a se enquadrar nas deficiências leve, grave ou moderada. Então, pode ser que essa pessoa já esteja, assim, já a princípio, né, com direito a aposentar. Ainda mais se for mulher, né, a pessoa acabou não especificando. Então, é importante, sim, ir procurar, porque pode ser que já tenha direito. E a gente volta a dizer, a reforma da Previdência ela não mudou com relação à aposentadoria do deficiente. Poucas pessoas sabem, mas o deficiente ele tem uma aposentadoria antes de todo e qualquer pessoa. Né? Vai ser reduzido o seu tempo de contribuição conforme a deficiência que essa pessoa tenha. Certo. E tenho 43 anos de idade e 19 como CLT. Agora eu estou pagando MEI. Como que será a minha situação quando for me aposentar? Jovem, né, Amanda? Né, uma pessoa de quase, né, ainda não fez 50 anos, a gente teve a reforma ali em 2019, então é bem provável, seja homem, seja mulher, que essa pessoa vai se aposentar apenas por idade, porque é justamente nessa idade que as pessoas foram atingidas pela reforma da Previdência. A gente sempre fala que existem praticamente duas aposentadorias, né, a por idade e a por tempo de contribuição. Então, cada vez mais, as pessoas mais jovens vão se aposentar apenas por idade. O que vai diferenciar, é evidente, é esse ganho, o valor que ela vem ganhando. Como ela vem pagando o MEI, ela pode continuar pagando, né, essa pessoa pode continuar pagando, que ela vai ter direito à aposentadoria por idade e também ao auxílio-doença. Porém, tem que ver aí um planejamento previdenciário quando ela estiver um pouquinho mais velha para ver se compensa aumentar essas contribuições para aumentar o benefício. Não sei, é uma impressão que eu tenho. Parece que as pessoas mais jovens, né, para pedir uma aposentadoria, estão cada vez mais pedindo antes. Sim. Sim, a gente tem até, Amanda, não é nenhuma crítica assim de uma forma geral, mas a gente tem visto muito pedidos, por exemplo, de auxílio-doença, de pessoas que não se encaixam no auxílio-doença. Né? Por isso que a gente reitera muitas vezes, né? O fato da pessoa estar doente não significa que ela está incapaz. Então, às vezes, a gente está fazendo pedidos de aposentadoria, pedidos de auxílio-doença, de pessoas mais jovens que, infelizmente, não estão alcançando. Né? Ainda mais depois da reforma, as regras de transição elas ficaram muito, quase inalcançáveis para alguns. O importante agora, o que a gente sempre orienta, é você saber o seu planejamento, o que você precisa para o futuro. E, infelizmente, realmente, essas pessoas de faixa etária aí, entre 40, né, até os 150 anos, elas vão começar a se aposentar um pouco mais tarde. Não tem para onde correr, então, né? Não tem muito. Nossa próxima pergunta. Sou jesuíno, trabalhei 5 anos concursado numa prefeitura. Esse tempo conta também como tempo de serviço? Também é uma ótima pergunta. A gente tem muitos casos, né, de pessoas que fizeram concurso, saíram desse concurso, voltaram para o regime geral, né, que a gente chama que é o INSS, ou fizeram o contrário, né? Estavam muito tempo ali numa empresa privada e depois passaram no concurso. E a resposta é sim, você pode levar esse tempo, né, desse regime, no caso dele, que ele ficou na prefeitura, para uma aposentadoria no regime geral. Muito importante, precisa pedir um documentozinho específico na prefeitura, que chama CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição. Então, você faz o pedido junto ao RH dessa prefeitura. É um documento extremamente importante, não pode perdê-lo, porque ele vai ser utilizado lá no INSS. Tenho 50 anos de idade, comecei a trabalhar com 14. Tenho 26 de contribuição. O restante que eu não tinha registro vai ficar perdido, então? Infelizmente, sim, Amanda. A gente fala que o que o sistema brasileiro de previdência é? Ele é contributivo, então tem que ter contribuição. Se você não contribuiu, infelizmente não tem como você recorrer, né? A não ser que sejam casos, né? Há casos em que a pessoa ela trabalhava em algum lugar. A gente acontece muito com empregada doméstica, em que essa pessoa trabalhava numa residência, os empregadores não pagavam o INSS, mas ela tinha recibos, né, que ela trabalhava ali. Então, você consegue fazer prova daquele vínculo. Porém, se você simplesmente trabalhou sem registro, esse período não vai contar para você. Mas uma dica também, trabalho no Paraguai também não conta, né? O Brasil, se você não tiver a contribuição lá no Paraguai para trazer para o Brasil, não vai contar. Então, se você trabalha no Paraguai e não contribui nem aqui nesse sistema, nem o sistema paraguaio, também não vai contar para o Brasil. Você comentou sobre a empregada doméstica, a gente tem um caso aqui agora. Sou a Rose, tenho 64 anos de idade e 4 de contribuição. Eu parei de trabalhar registrada, mas continuei trabalhando como empregada doméstica. Também tenho problema na coluna, tendinite na mão direita. Será que eu vou conseguir me aposentar? E se sim, vai faltar quanto tempo, mais ou menos? Ela precisa ter no mínimo 15, né? Ela já tem aí os seus mais de 60 anos.
E nesse caso, se ela trabalhou como empregada doméstica, ela tem prova desse trabalho, ela precisa juntar essa prova para fazer prova que houve realmente esse trabalho, e daí o INSS vai contar esse trabalho a favor dela. Né? E daí a mesma coisa com relação ao problema, né, da coluna, ela precisa de documentação médica. E é muito comum, e né, volto a dizer, muitas empregadas domésticas têm recibo, elas têm cadastro em alguns lugares que indicam onde elas trabalhavam. Isso serve como prova para comprovar de fato que elas estavam empregadas e poder aí ter esse tempo reconhecido pelo INSS. Agora aqui, ó, sou o Hélio, tenho 55 anos de idade, mas já tenho 30 de contribuição. Tem alguma chance de me aposentar? Ele tem se completar os 35 de contribuição, né? Ele é homem. Então, mais uma vez, o homem ele precisa de 35. Então, o Hélio precisa ver se ele tem um rural aí para, né, dar uma juntada nesses 30 anos, ou até uma atividade especial, né? Amanda, talvez ele foi mecânico, soldador. Então, dá para aumentar o tempo de contribuição e ele estaria ali, talvez, fechando já o tempo. Perfeito, Carla. Muito obrigada pela sua presença e Vitrine Revista de portas abertas. A próxima vez vier responder os nossos telespectadores também. Eu que agradeço, Amanda, sempre.